Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda, o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o dragão, o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: e agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as 2 asas da águia, da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Deus aplique a sua santa palavra em nossas vidas. Eu li Apocalipse 12, versos 1 a 18. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, um dia eu vi Nós temos lido Apocalipse capítulo número 12, que apresenta-nos a mulher e o dragão. A mulher e o dragão. O dragão era um animal que foi serpente, é um réptil, que simboliza Satanás, mas que é real. O dragão também está aqui um símbolo de Satanás, mas que, sendo
algo real, um animal que realmente existiu. Mas lembramos que em Apocalipse 12 está em cena um grande conflito. Conflito este: o dragão perseguindo uma mulher. Mas na realidade, aqui está a guerra contra Deus. Satanás se irando e investindo contra os planos e propósitos de Deus. Não é sempre assim, não é? Esta mulher aqui, ela está vestida do sol. Ela está vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e ela tem uma coroa de 12 estrelas. Vale salientar que esta mulher representa uma nação. Nação esta que nasceu em Gênesis, no livro de Gênesis. Em Gênesis 37, nós encontramos a história de Jacó e os seus filhos. Jacó. E aí vê os descendentes de Israel. Lembra que José, em Gênesis 37, 9, teve um sonho quando o sol, a lua e 11 estrelas vinham prostrar-se perante ele. Ele era a 12ª estrela, as 12 tribos de Israel. E o sol, a lua e 12 estrelas. E aqui essa nação, Israel, está apresentada desta forma. E encontramos então que esta mulher estava grávida, estava em gritos para dar à luz, sofrendo dores de parto. Você sabe quanto tormento sofreu a nação de Israel durante a sua trajetória inteira, e até que chegasse o Redentor da humanidade, que nasceu em Belém, nasceu cumprindo profecias, nasceu de uma mulher, nasceu de uma virgem, Jesus, que veio da nação de Israel. Lembra? João 4:22. A salvação vem de onde? Vem dos judeus. A salvação vem da nação de Israel. Jesus é um judeu. Ele veio dessa nação, desse povo. E aí, nós temos aí também coisas, acontecimentos passados. Lembramos que esse capítulo 12, ele se encaixa em um período da história, melhor, um período profético, que será, claro, um dia histórico, mas ainda profético, chamado a 79ª semana, a 70ª semana de Daniel. 69 semanas se passaram, aguarda-se a 70ª semana, a número 70, ela virá. E esse período, que são 7 anos, é descrito como período tribulacional. E Apocalipse tem como interpretação correta o pensamento futurista, que o livro está tratando coisas que irão se cumprir no futuro, um dia. E aqui trata da época da angústia de Jacó, o dia da ira, o dia que Deus vai tratar com a humanidade, da sua incredulidade e com a nação de Israel. Lembramos que esta mulher estava aqui para dar à luz, e ela foi duramente, severamente perseguida. Note, em versículo número 6, a mulher fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias, que para o povo de Israel, mas Deus preservará o remanescente, aqueles que guardarem a palavra de Deus, aqueles que mantiverem o testemunho de Jesus Cristo. Deus preservará esta nação e Ele vai conservá-la guardada, e aí mesmo em duras perseguições, em morte e tragédias, mas Deus vai preservar o seu povo. Houve então peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão.
também pelejaram o dragão e seus anjos. Há uma grande guerra no setor espiritual. Você sabe que a primeira rebelião, ela se deu no céu. Rebelião é característica de Satanás. Satanás se rebelou contra Deus. Na realidade, ele quis usurpar o trono de Deus. Ele teve o pecado do orgulho em seu coração. Ele auto se engrandeceu e ele queria subir as nuvens, as estrelas, acima das estrelas e ser maior do que Deus. Ele queria ter o domínio, ele queria roubar a glória. Satanás era um querubim da guarda e era um ministrante dos louvores, atirado, expulso do céu, atirado à terra, e com ele a terça parte dos anjos. É o que nos retrata aqui. Esta passagem tem base em outros lugares da Escritura. E a partir daí, Satanás vem dando investidas contra os planos de Deus. Você entende por que Satanás sempre investiu contra a nação de Israel no intuito de destruir? Quantas vezes a nação de Israel foi ameaçada de ser extinta na face da terra? Quantas vezes esse povo foi severamente sacudido, castigado, punido e até expulso para vários lugares, em cativeiro e espalhado pelo mundo? É investida do inimigo contra os planos de Deus. Porque se Satanás tivesse conseguido destruir essa nação, nós não teríamos um Salvador, não teria vindo o Salvador da humanidade, Jesus não haveria nascido, não tinha sido nascido, cumprindo as profecias da Escritura. Mas nós encontramos aqui que houve peleja no céu. Deus usa Miguel para pelejar contra Satanás e seus anjos. Não prevaleceram. Satanás não prevaleceu, nem se achou grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Quando Satanás pecou pela primeira vez, foi expulso do céu, perdeu o lugar da sua morada. Agora, ele será expulso completamente, não terá mais acesso, porque Satanás ainda tem acesso. Versículo número 11, eles, pois, versículo de número 10, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Quer dizer, Satanás hoje tem acesso para acusar o povo de Deus. O povo judeu, até os crentes são acusados por Satanás. Ele é chamado de acusador. Ele é o fuxiqueiro, o fofoqueiro. Não é à toa que tem tanta desgraça no mundo devido a fofocas, devido à acusação indevida, devido a fofocas, devido a mentiras, devido a calúnias, devido a rebelião, devido a revolta contra a palavra de Deus, contra a prática cristã da sã doutrina. Meus prezados ouvintes, tem uma pessoa que não está satisfeita com a obediência, a humildade, a submissão e eu seguir o Evangelho sem amar a própria vida, que é Satanás. Não está satisfeito com isso. Mas, irmão, seja fiel, seja obediente à palavra de Deus, seja humilde, seja pronto a dar lugar ao Espírito Santo, à verdade, a não ceder para as seduções do inimigo, para trazer rebeliões e divisões e revoltas contra o povo de Deus, contra a igreja, contra o cristianismo, contra os padrões éticos, morais, sociais, cristãos.
que nós encontramos na Bíblia. Olha, é necessário lembrar o versículo 11. Eles, pois, o venceram. Houve uma vitória para o povo de Deus, haverá, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Jesus disse sobre a renúncia às nossas próprias decisões para seguir nosso próprio caminho, traçar nosso próprio projeto. Quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu? Nós não podemos ir contra a verdade. Vamos levantar a cabeça, ou melhor, baixar diante de Deus, nos humilhar a Ele. Ele é dono, Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele é o Deus eterno do céu e da terra. Satanás é que se rebela e se revolta contra Ele e contra tudo que é sagrado. Mas nós somos tementes à verdade do Evangelho. Nós trememos diante da palavra, diante do Deus Todo-Poderoso, diante da sua verdade. E temos que sustentar os princípios que Ele deu, a verdade, a palavra. E então está pronto a defender sua igreja e cooperar com ela para o bom andamento, para a boa ordem, para o bem-estar. Estamos hoje em Apocalipse 12. E aqui é uma luta espiritual, uma guerra contra Deus, o mal, Satanás lutando contra as coisas de Deus. Foi sempre assim. E há formas diversas disso acontecer, pois Satanás sempre quis ser contra os planos e propósitos de Deus. Ele é o opositor. E a oposição sempre tem as pessoas do contra. Mas sabe de uma coisa, meu prezado ouvinte, na igreja de Jesus Cristo não é assim. Não há oposição da parte da igreja. É para haver oposição só da parte de Satanás. Mas na igreja não é como o sistema mundial. O sistema mundial, o sistema político tem situação e oposição dentro da mesma área. Mas na igreja não existe isso. Jesus diz: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Nós temos que ser todos a favor de Jesus, a favor da verdade, a favor do Evangelho. Estou aplicando aqui os princípios que virão da grande tribulação, do período de perseguição para o povo judeu e de julgamento para a humanidade. E por isso estamos lembrando esses princípios como sendo importantes para reger hoje as nossas vidas, dirimir nossos corações. Existem formas variadas disso acontecer e por isso é necessário a vigilância constante diante de Deus para que possamos estar prontos a amar e obedecer ao nosso eterno Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é o cabeça da igreja, aquele que disse nosso Senhor.